Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na sua bendita presença, juntos, adorando o nome do Senhor e também aprendendo da sua palavra. Meus irmãos, eu estou alegre nessa noite por tudo que Deus tem nos dado, pela vida, pelo dia, pelas vitórias, porque o Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor tem nos ajudado, muitas vezes com muitas dificuldades, mas aqui estamos debaixo da graça de Deus, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer ao pastor pela honra, a oportunidade de poder falar para os irmãos nesta noite. É uma responsabilidade grande, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho o costume de dizer que eu preciso que Deus me dê a palavra. Porque por mais que a gente estude, que a gente leia, se Deus não der a palavra, a gente fica perdido. Mas creio que nesta noite Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos ler, queridos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, Jesus, ele ensinou essa oração. É bem verdade que algumas pessoas a tomam como reza, mas aqui nós temos um modelo de oração. Vós, quando orares, orareis assim. Jesus nos ensinou um modelo, nos deu um modelo, uma fórmula. E nesse versículo, nesse texto, nós entendemos, meus amados irmãos, que apesar de Jesus ter falado para todos nós, é uma oração que nós fazemos individualmente. É a minha oração, é a tua oração, é a oração de cada um, pessoal. Não é uma oração coletiva. E eu quero falar com os irmãos, dentro de uma frase desta oração, que está aqui no versículo de número 10, a primeira frase, quando Jesus diz: venha o teu reino. Amém? Nós, irmãos, oramos para que Deus estabeleça o seu reino na terra, para que o Senhor Jesus venha e estabeleça o seu reino. Nós oramos sempre para que Jesus volte logo, retorne para buscar a sua igreja. É a nossa oração. Quantos de nós temos orado para que Jesus volte logo? E essa frase, irmãos, eu estava meditando nessa oração que Jesus fez e essa frase entrou no meu coração. E muitos de nós temos orado: Senhor, estabeleça o teu reino, seja o Senhor dessa nação, seja o Senhor desse povo, seja o Senhor do Brasil, seja o Senhor dos países. E eu fiquei pensando, irmãos, e o Espírito de Deus me fez uma indagação, ou me colocou uma interrogação no coração. O que adianta Jesus reinar sobre o Brasil, reinar sobre os países, reinar sobre as pessoas e não reinar em mim? Não reinar sobre mim. Eu quero meditar com os irmãos justamente sobre esse reino.
que Jesus falou, venha o teu reino. Nós oramos assim, venha o teu reino. Reine sobre o Brasil, seja o Senhor do Brasil. Existe aí, meus amados irmãos, uma certa notícia sendo veiculada de que o Brasil em 2014, 2016, se tornará de maioria evangélica. O Brasil será um país de maioria cristã ou de maioria evangélica. De cristã já é, né? Por conta do catolicismo. Mas, irmãos, eu fico um pouco preocupado com que tipo de evangelho, com que tipo de reino que as pessoas esperam que Jesus Cristo reine sobre elas. Com que tipo de reinado eles esperam viver. Porque eu penso, irmãos, que Jesus não estava querendo dizer isso. Jesus, meus amados irmãos, Ele é o Senhor da igreja. Ele reina totalmente, plenamente sobre a igreja. Eu tenho um pouco, irmãos, de restrição em entender, irmãos, e falar, olha, Jesus é o Senhor do Brasil. Eu entendo, irmãos, que se Jesus fosse o Senhor do Brasil, as coisas no Brasil não estariam como estão. E não só no Brasil, mas também no mundo. Agora, na igreja, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor deste reino espiritual que se chama igreja. E nós estamos debaixo de um reinado espiritual, cujo Senhor é Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas. E essa palavra entrou no meu coração, irmãos, e eu comecei a pensar nesse reino. Comecei a meditar nesse reino, comecei a estudar um pouco e comecei a ler alguns versículos. Em vários versículos da Bíblia nós encontramos o reino do Senhor sendo citado. E eu quero meditar em alguns desses versículos que eu li, irmãos. A primeira pregação de João Batista, ou a pregação de João Batista, era fundamentada justamente no reino. No capítulo 3 e o versículo 2, João Batista diz, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Então, irmãos, a primeira pregação evangélica de João Batista foi justamente sobre o reino. Ele pregava o reino do Senhor. Ele pregava o reino dos céus. E ele tinha uma preocupação, meus amados irmãos, de mostrar para o povo, mostrar para as pessoas, que o reino que estava sendo estabelecido não era um reino humano, não era um reino social, não era um reino político, mas era um reino espiritual. Olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas está chegando um aí que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Jesus. Ele estava mostrando um reino espiritual para as pessoas. O povo, irmãos, estava começando a entender e a pensar e a observar que o reino que estava por vir não era político. Não era um general que viria para ganhar a guerra dos romanos, ou a guerra dos gregos, ou qualquer outra guerra que se levantasse. Era um senhor, um general que viria vencer uma guerra espiritual, sobre o reino espiritual, e então derrotaria Satanás. Então a pregação de João já começou por aí, mostrando, irmãos, que o reino que nós estamos seguindo não é o reino humano, é o reino espiritual. E que nós estamos introduzidos, entronizados dentro de um reino que não é político, é espiritual. Aleluia! E que a nossa pátria, o nosso estado maior, não é o Brasil, é o céu, meus amados irmãos. É o Senhor que nós estamos esperando. É de lá que nós estamos esperando a salvação da nossa alma. Glória a Deus.
no capítulo 6, irmãos, os versículos 32 e o 33 de Mateus, Jesus já vem ensinando mais alguma coisa para os irmãos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, hoje as pessoas estão invertendo os valores, desviando o povo de Deus do foco principal. E hoje, para muitas pessoas, o foco principal já não está mais em cima, mas está aqui. As pessoas já não olham mais, meus amados irmãos, para o céu. Eles olham para uma boa casa, para um bom carro, para um bom emprego, para uma família bem-sucedida, filhos empregados com bom emprego. E as pessoas lutam para que essas coisas sejam plenamente concedidas dentro da sua família. Mas Jesus sabe que nós precisamos de todas essas coisas, e o nosso Pai também sabe. Mas Ele ensinou eu e você a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. É o reino de Deus que nós estamos procurando em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós não podemos permitir que nós sejamos enganados, ou que alguém tire de nós o foco principal da nossa vida, que é o Senhor. É para Jesus que nós estamos olhando. É para o reino dele que nós estamos olhando. É dependendo dele que nós estamos todos os dias. Glória a Deus. E eu estou, irmãos, preocupado com o que eu tenho ouvido na televisão, ouvido no rádio e visto na televisão. Eu estou desistindo de assistir alguns programas. Não dá mais. E ver também não dá mais. As pessoas desviam o foco do povo de Deus, irmão. Tudo é o mundo. Tudo é as coisas do mundo. Você dá R$1.000 para poder ter uma grande bênção na sua vida e descobrir os segredos aí de não sei o quê. Aí, irmão, a gente fica perdido. Porque se eu não tenho R$1.000, então eu não tenho direito de entrar no lugar que Deus está e receber os tesouros de Deus. Mas graças a Deus, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus tem aberto os nossos olhos e enchido o nosso coração com a sua boa palavra, e esta igreja está sustentada debaixo da graça de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas eu tenho orado para que o Senhor abra os olhos das pessoas, para que vejam. Glória a Deus.